Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao portal Fintechs Brasil. Esse é nosso canal no YouTube. Hoje eu estou aqui com a Duda Davidovic, que é superintendente de inovação no Cartão Elo, e ela vai contar para a gente como é que funciona isso lá. Ela está lá há 5 anos, né? Então ela vai explicar como é que é a dinâmica, né, de inovação lá dentro da Elo, e vai contar um pouquinho também da vida dela, o que ela fez antes e a visão que ela tem do mercado de inovação e do mercado de meios de pagamento no Brasil. Em primeiro lugar, Duda, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo. E vamos lá, começa contando a história, como é que foi que você começou a trabalhar em meios de pagamento e com inovação. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser super legal esse bate-papo aqui com você. Bom, começou há 5 anos atrás, Leia, quando a gente olhou ali para a bandeira e viu que muita coisa estava mudando ao redor de meios de pagamento, né? Então, a gente via as fintechs surgindo com muita força, ao mesmo tempo o Banco Central trazendo várias inovações que mais tarde a gente viu que acabaram evoluindo bastante, como o Open Finance, o próprio Pix. Hoje a gente está muito próximo do assunto de real digital, por exemplo, e que a gente, como bandeira, a gente tinha que entender o que era, né, a concepção do nosso futuro, quem a gente gostaria de ser nos próximos anos, o que a gente gostaria de trazer de melhoria de experiência para o nosso cliente, como que a gente ia tornar a vida dele não só mais fácil, mais cômoda, mais fluida, sem fricção em pagamentos, mas o que a gente, como empresa, também gostaria de ser nesse futuro, né, onde muita coisa estava mudando. Então, a área de inovação, ela surgiu primeiro para a gente olhar o fator cultura. Então, a gente precisava, de alguma forma, contaminar do DNA da Elo e nas pessoas que estavam ali trabalhando, como é que elas poderiam trabalhar com uma cabeça de startup, uma cabeça de empreendedorismo, uma cabeça de inovação no dia a dia. Então, esse foi grande parte do meu trabalho nos primeiros anos, digamos assim, da área de inovação da Elo. E aí, felizmente, a gente teve uma grande transformação na empresa, a gente se adaptou muito facilmente a essa nova modalidade de pensar, né, esse novo modelo mental, e aí a minha área, ela acabou se transformando também. Então, hoje, eu sou responsável por olhar dentro da Elo tudo que pode se tornar adjacência e diversificação de portfólio para o futuro da bandeira. Ou seja, como novos negócios, novas tecnologias, os movimentos do regulador podem se transformar em produtos para a gente, como Elo, se tornar esse hub de tecnologia que conecta compradores e vendedores e que a gente possa oferecer serviços inovadores para o mercado. Então, hoje, na minha estrutura, basicamente, a gente tem um laboratório, onde dentro desse laboratório a gente olha teses que são teses da nossa criptoeconomia, que a gente fala, que vão desde CBDCs, que são as moedas digitais dos governos, até tokenização, até como o blockchain, por exemplo, pode ser uma camada de infraestrutura que traga mais eficiência, entre outros assuntos como identidade digital, privacidade em redes, e a gente explora ali, tanto do ponto de vista de negócios, quanto do ponto de vista de tecnologia, como é que a gente transforma isso em produtos. Fora isso, Leia, a gente olha também como é que a gente pode trazer do mercado empresas, startups e empreendedores que possam ser aceleradores para a construção desse futuro. Então, hoje a gente tem um programa super bem estabelecido, chamado Elo Conecta, que é um programa que acelera startups dentro dessas nossas principais teses, que nos ajudam a explorar e experimentar essas tecnologias. E a gente também hoje é mantenedor do Next, que é um programa liderado pela Fenasbac, que também lidera outros programas do Banco Central, como o Lift Challenge, o Lift Learning também. E ali a gente não só está em contato com outros empreendedores, mas também a gente está em contato com parceiros do mercado que também estão se provocando e provocando o mercado para construir esse futuro que eu mencionei para você. Então, hoje, a gente, durante muito tempo, ajudou muito a empresa a conseguir olhar para o nosso core, fazer o nosso core mais eficiente, melhorar a nossa experiência do consumidor. A gente teve a felicidade de conseguir implementar essa cultura, esse mindset no dia a dia,
E agora o que a gente está olhando é como é que a gente constrói o futuro da bandeira. Então, super feliz aqui nessa posição. Ah, legal. Duda, você falou no começo, né, que o primeiro desafio foi engajar, né, os times, enfim, mudar a mentalidade, a cultura, né, e que você agora terminou falando que finalmente conseguiu, né, felizmente conseguiu. Eu imagino que também depois desse desafio deve ter aquele desafio de como você mostrar que o que você está fazendo tem impacto positivo nos negócios, né, tem resultado, enfim, rende, né, que não é só investimento e que tem algum retorno prático, né, mensurável para a empresa. Como é que vocês lidam com isso na Elo? Isso é super importante, porque inovação, por mais que também você mexa com cultura, eu uso uma frase assim, que é a gente precisa sempre pensar como é que a área senta na mesa dos adultos. E o que, que significa isso? Significa que numa empresa, principalmente hoje em dia, né, e que a gente tem visto o que está acontecendo no mercado, onde a gente precisa olhar número, entrega, volume, inovação, ela pode sim ser uma aliada extrema para que a empresa consiga alcançar resultados para o agora e também consiga se preparar para esse potencial de resultados que ela vai precisar encontrar no futuro. Então, quando a gente olha para a inovação dentro da Elo, para o hoje, né, onde a gente enxerga maior valor? Se eu tenho uma camada de experimentação na empresa, o que acaba acontecendo? Eu consigo ali, com pouco recurso, poucas pessoas e de uma maneira muito rápida, entender caminhos diferentes para resolver um problema, uma dor da empresa, seja ela uma dor operacional, processual ou até mesmo uma dor do usuário. E experimentar, essa cultura de experimentação, ela ajuda a gente a gastar menos, literalmente, e alcançar maiores resultados e alcançar os resultados mais rápidos. Então, por exemplo, uma das formas que a gente faz muito isso é com a parceria com startups. Então, hoje tem um caso que eu gosto muito de contar, que é um caso com uma startup mexicana que a gente trabalhou, chamada Cublau. A gente tinha uma questão de quando você pediu um cartão, você como usuário ficava ali, portador, sem entender quando é que esse cartão ia chegar na sua casa, você queria usar aquele cartão o mais rápido possível, mas quando você pedia do banco, quando você ia chegar pelo correio, por exemplo, e isso gerava uma série de consequências, uma experiência que talvez não fosse tão boa para o cliente, uma ansiedade no cliente desse recebimento, e por consequência a gente via impactos nas nossas métricas de ativação e de uso do cartão. O que a gente fez? A gente encontrou essa startup ela conectou uma régua de CRM, que é basicamente, na medida que o banco libera o cartão, você como usuário recebe também mensagens que esse cartão está chegando na sua casa, que ele vai chegar, que você tem uma promoção para usar quando você chegar esse cartão na sua casa, e o que a gente viu foi que quando a gente fez um teste, uma experimentação, um teste AB entre esses dois tipos de clientes, o que recebia o cartão com essa régua de comunicação, o que não recebia o cartão, recebia o cartão sem essa régua de comunicação, a gente viu que esse primeiro grupo aumentava a ativação em 12%. Então, imagina o impacto disso, não só para a experiência do cliente, mas o impacto disso para o negócio. Aumentar uma ativação em 12% significa que eu estou trazendo mais volume para a empresa, significa que eu estou aumentando o número de transações daquele grupo de clientes que talvez não tivessem o engajamento ou a oportunidade. Então, isso é o impacto que a gente pode trazer para a organização como inovação. E eu acho, Leia, que também tem um outro olhar, né? Que é o olhar como é que você traz o impacto no futuro da organização. Porque, sim, a gente tem problemas do dia a dia, todas as empresas, elas têm uma jornada de melhoria contínua do seu portfólio de produtos. Isso é super importante fazer, mas, ao mesmo tempo, se essas empresas elas não fazerem nada e o mundo continuar mudando, né? Se elas não se adaptarem, muito provavelmente o que vai acontecer é que elas vão ficar para trás de uma oportunidade, o mercado vai se transformar e muito provavelmente o modelo de negócio das empresas vai se tornar obsoleto muito rápido. Então, como é que a gente como é que eu enxergo que as empresas elas podem trazer impacto também com inovação?
é olhando o potencial de negócios no futuro. Então, hoje, parte do meu trabalho ok, se eu estou olhando o movimento de real digital, e real digital vai tornar a economia brasileira mais tokenizada e vai trazer novos casos de uso importantes. Qual é o potencial financeiro que pode trazer para o meu negócio? Qual é o potencial de novos negócios, novos fluxos de pagamentos que isso pode gerar? Quais são os novos produtos que eu consigo criar? Qual vai ser o impacto disso no percentual de receita que hoje eu trago como bandeira versus o potencial de receita que eu possa começar a trazer com produtos não bandeira? Então, eu acredito muito que a inovação ela sempre precisa estar aliada a muito uma visão pé no chão também, que é uma visão de a gente faz as coisas, a gente experimenta as coisas, a gente explora as coisas, mas sempre ali com o foco que, se algumas dessas experimentações, algumas dessas coisas derem certo, nossa, uau, qual o impacto que isso pode trazer para a experiência? Qual o impacto que isso pode trazer, muitas vezes, para o EBITDA da empresa? Então, essa é a forma que eu tenho tentado organizar aqui inovação dentro da Elo. Legal, Duda. Você falou um monte de coisas aí, deixa eu retomar uma que eu ia exatamente pedir para você dar um exemplo de um caso de sucesso. Você falou, né, com essa startup mexicana bem interessante, mas eu queria te perguntar uma outra coisa que você começou a abordar agora no final também. Tudo bem, mas eu imagino que quando você acerta é maravilha, e quando você erra, né? Então, assim, eu quero que você fale dessa parte difícil, porque eu imagino que muitas vezes dentro das empresas, as áreas de inovação, elas fiquem divididas, ou as próprias empresas fiquem divididas entre fazer e com risco de errar, ou não fazer e risco de ficar obsoleto. Então, como é que as áreas de inovação, como é que você, na Elo, tenta equilibrar ou resolver essa equação? Legal, eu acho que tem algumas coisas a gente falar sobre esse assunto. E esse assunto, assim, eu acho extremamente importante de ser discutido, porque a gente sempre pensa nos sucessos que uma área de inovação e que um teste pode trazer, né? Quando a gente explora, quando a gente testa alguma coisa, eu acredito muito que o princípio não é fail fast, o fail não é errar. O fail aqui para mim tem um significado que é o seguinte: é first attempt in learning, que é a primeira tentativa da gente aprender alguma coisa. Então, experimentar significa que a gente está, como organização, aprendendo algo novo e que esse aprender com disciplina vai dar muitas chances da gente fazer melhor da próxima vez, conseguir ter insights importantes para a organização dar os próximos passos, fazer com que os times aprendam sobre um assunto novo, para que os times consigam tomar decisões melhores em cima desses aprendizados. Eu acho que a gente muitas vezes esquece isso dentro da organização e torna assim o ato de experimentar uma licença poética quase para as pessoas poderem errar. Enquanto eu acho isso perigosíssimo, porque se a gente olhar dessa forma, Leia, o que vai acontecer é que sempre vai surgir na empresa, e eu brinco muito, a função do CMO, que não é o chefe de marketing, pelo contrário, é o Chief Mistake Officer, que é aquela pessoa que sempre está errando. E ninguém quer carregar nas costas esse papel da pessoa que o tempo inteiro comete erros. Então, o erro ele precisa ser olhado de uma maneira diferente para que a gente não comece a carimbar na empresa experimentação como algo ruim. Eu acho que esse é o primeiro ponto de todos. O segundo ponto é que eu acho que a gente olha para experimentação e quando você me pergunta assim, e os fracassos, né? O que significa isso? Como é que a gente encara isso? Que muitas vezes as empresas olham a experimentação como algo muito projetos, algo muito grande. Então, o que acaba acontecendo é que as experimentações elas viram projetos caros, longos, e aí sim, quando você erra, quando as coisas não vão para frente, você gastou muito tempo da empresa, você gastou muita energia da empresa, e a coisa não foi para frente, mas ela também foi transformada em algo muito grande. E era para ter sido algo pequeno, para que você pudesse ter várias experimentações ao mesmo tempo
e conseguir eliminar as que não estavam dando certo, e que nem o conselho do Eric Ries de Lean Startup, você colocar tempo e energia naquelas que, de fato, poderiam, que passaram em pequenos testes, digamos assim, poderiam dar melhor certo, digamos assim. E aí, o que acontece é que as empresas elas acabam tendo uma falta de estômago para isso. Porque se elas trabalham em projetos muito grandes e quando elas erram, elas colocaram investimentos muito grandes, a empresa ela perde um pouco de coragem. E aí, o que eu penso, Leia, é que quando eu olho para a forma com que a gente decidiu explorar isso na Elo, a gente decidiu explorar olhando todos esses desafios com muito cuidado. Então, por exemplo, a gente já cometeu erros e já testou coisas que não deram certo? Com toda certeza. A gente já testou coisas em tecnologias que a gente chamou de startups para dentro de casa, startups que tinham pitches lindos, e que a gente achava que eram empresas que tinham uma extrema capacidade de serem parceiros estratégicos nossos. E quando a gente começou a fazer os testes técnicos e testar pequeno, a gente viu que a coisa não parava de pé. E foi muito importante para a gente fatiar no início, exatamente para a gente não plugar um parceiro aqui, que no final não ia dar conta, e que a gente ia talvez fazer um projeto muito grande, e que talvez esse projeto ele fosse dar muito errado, e a gente ia ter envolvido um parceiro, um banco, ia ter colocado a nossa reputação em jogo. Então, começar pequeno, testar pequeno, ajudou a gente a encarar e ver que talvez aquele não fosse o melhor parceiro. Ao mesmo tempo, a gente também já fez testes com parceiros excelentes, onde quando a gente explorou num formato de prova de conceito, que é basicamente a gente ali limitar um case e uma tese de tecnologia e de experiência que a gente gostaria de testar com esse parceiro, a gente testou num grupo super pequeno de usuários e viu que muita coisa quebrou na hora que a gente estava testando. E na medida que a gente foi vendo que estava quebrando, a gente consertou também essas coisas. E foi importantíssimo ter feito para um grupo muito menor de usuários, exatamente porque se a gente tivesse feito para um grupo grande, num evento grande, imagina, a gente ia prejudicar a experiência nos nossos usuários, dos nossos clientes, enquanto, na verdade, o que a gente fez foi uma escolha certa. A gente testou o produto num grupo controlado, viu o que deu errado, o que deu certo, fez vários ajustes técnicos e de jornada, e depois a gente estava mais preparado para conseguir, né, escalar isso. Então, eu acho que a falha, o fracasso, o erro, ele faz parte de uma cultura de inovação. Só que ele precisa trazer junto com ele todos os aprendizados possíveis que aquele time que está testando, que está experimentando, precisa descobrir para tornar aquele produto melhor ou para ter o estômago de tomar uma decisão assim, não é esse parceiro, não é essa ideia, não é essa jornada. Vamos virar a página e vamos testar uma coisa nova, ou vamos explorar uma coisa nova. Então, Leia, eu acho que esses são aqui alguns exemplos de coisas que a gente passou e de pontos que eu acho importante que a gente tem olhado com muita, falo assim, disciplina na nossa cultura para que a gente não deixe, para que eu não seja CMO da empresa. Para que o meu time não seja os CMOs da empresa, mas para que a gente tenha estômago, coragem para conseguir fazer os testes. Bem legal essa história de começar pequeno, né? Fazer testes controlados, é interessantíssima essa visão. Duda, tá ótimo. Acho que para terminar, eu gostaria que você contasse um pouco aqui para a nossa audiência da sua formação, o que você fez antes de chegar na Elo, né? Quanto tempo você está na Elo? Acho que você falou que são 5 anos, né? Mas enfim, fala um pouco de você agora para a gente terminar, por favor. Legal, Leia. Eu sou publicitária de formação, então imagina, eu nunca poderia pensar que eu trabalharia numa cadeira de inovação. Nem existia isso quando eu me formei. Então, eu comecei a minha carreira em marketing digital, na L'Oréal. Depois eu fiz uma transição para tecnologia, trabalhei alguns anos no Google
tive uma oportunidade de viver uma cultura digital, de centralidade no cliente muito forte, e pude aprender um pouco dessa inovação estar no DNA de uma empresa, dentro de uma empresa que respirava inovação e que não tinha uma área de inovação, que todo mundo tinha que olhar a inovação no dia a dia. Depois eu morei fora, 2 anos, trabalhei na Natura durante esse período em Londres, no escritório de Londres, e fiz um mestrado na Hyper Island, que é uma consultoria sueca de transformação de negócios. E foi aí que a viradinha de chave de inovação ela aconteceu, porque eu percebi que eu via um mercado mudando muito rápido e, ao mesmo tempo, as empresas tendo que se adaptar muito rápido, precisando de ajuda para formular a sua governança, formular os seus processos, formular a sua cultura, encontrar o seu caminho. E vi uma oportunidade incrível quando eu voltei para o Brasil de trabalhar na Elo, nesse mercado efervescente de pagamentos e de mercado financeiro, que, assim, talvez dentre todos os mercados é o que está se transformando, é o que se transforma a cada dia mais rápido. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei em pagamentos, que eu comecei a trabalhar em pagamentos, foi na Elo. E quando eu entrei, era muito... Como é que a gente traz uma pessoa com uma visão muito fresca do mercado, sem os vícios, né, do passado, digamos assim, que possa fazer as provocações, as perguntas certas. E eu me lembro muito do meu processo seletivo, né, que eu entrei e perguntei para uma das pessoas que me entrevistaram assim: ok, vocês querem criar uma área de inovação, mas em quanto tempo vocês vão matar essa área de inovação? E aí, o que me fez aceitar o processo da Elo foi que a pessoa falou assim: não, em 2 anos a gente espera que você tenha conseguido fazer seu trabalho. Eu falei: opa, então vai ser tratamento de choque, digamos assim. As pessoas aqui realmente estão abertas a colocar inovação no dia a dia. E foi tudo verdade. E estou há 5 anos, embora o meu cargo ainda seja um cargo que tem o nome de inovação, em 2 anos a gente pivotou a área, depois a gente pivotou a área de novo, depois de algum tempo, e hoje eu posso falar que é uma área que está olhando novos negócios, novas oportunidades, tecnologia, então se cumpriu a promessa, digamos assim. E eu acho que ainda tem muito chão, muita coisa para fazer dentro da Elo. A gente hoje tem os nossos programas de inovação abertamente estabelecidos, tem o nosso laboratório de inovação que a gente olha tecnologias emergentes, a gente foi aprovado no piloto do Real Digital, junto com o Banco Central, do Banco Central, com a Caixa, com a Microsoft, então teremos aí, pelos próximos meses, muito trabalho a ser feito, e com certeza, a cada dia, a cada ano, vão ter passos novos aqui para a gente colocar a bandeira num lugar de destaque. Que ótimo, Duda. Olha, parabéns pelo seu trabalho até agora. Com certeza, inovação é uma coisa que não tem fim, embora você disse, com a ideia de que é só a área de novo, implantar inovação na empresa, isso já está superado, né? Vocês agora estão efetivamente partindo para descobrir, né, novas oportunidades de negócio, mas é uma coisa que não tem fim, exatamente como você falou, nessa área de meios de pagamento, mercado financeiro, a evolução aí nos últimos anos, então tem sido bem gritante, né? E é isso, Duda, muito obrigada novamente pelo seu tempo, pela sua participação, e até uma próxima vez.